Oi, gente! Estreando o podcast Literai, hoje eu vou falar com vocês sobre a Úrsula, mas não aquela que a gente já conhece como vilã da Disney, sim a primogênita de Maria Firmina dos Reis. Não esquecendo desse fato, meu nome é Rutiele e vou conversar com vocês um pouco sobre curiosidades da autora e a minha visão da obra. Um pouco sobre a autora, já podemos deixar claro como é extraordinário por ser uma mulher publicando no século XIX. Maria é ainda mais impactante por ser a primeira mulher negra publicando um romance de literatura afro-brasileira. A gente consegue ver o seu impacto quando já no prólogo ela começa dizendo: pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher e uma mulher brasileira de educação acanhada e sem um trato de conversação dos homens ilustrados. Maria Firmina ela foi pioneira em alguns quesitos, sendo eles: a primeira mulher negra a ser aprovada em concurso público no Maranhão. Primeiro lugar em História da Educação Brasileira, que, por sinal, isso lhe rendeu o título de Mestra Régia. Foi fundadora da primeira escola mista do Maranhão. E, claro, como foco desse podcast, a primeira mulher negra a ter um livro publicado. Firmina, ela abriu portas em uma época que a mulher nem poderia sonhar em ter voz. Ainda mais uma mulher negra. Tanto que temos como assinatura de seu livro o seu pseudo, uma maranhense. Apesar de ser uma força viva, Firmina pode ser sinônimo de esquecimento, uma mulher incrível que pouco sabemos sobre. Até hoje não foi encontrada uma foto que podemos dizer que é Firmina. Até mesmo para esse estudo, foi difícil encontrar uma fotografia para a representação dela. O mais perto que eu pude encontrar foi uma ilustração para ter uma representação da sua imagem, né? Firmina, ela foi esquecida não só fisicamente, né? Mas também literariamente. Mesmo ela sendo pioneira nessa área da literatura, ainda assim é esquecida por muitos e colocada como segundo plano pelos famosos canônicos literários, que todo mundo conhece e considera essencial para estudo. E tenho que dizer para vocês que Úrsula foi publicada em 1859, o que me faz pensar se é correto o fato dela não estar entre os grandes canônicos da nossa literatura. Misturando um pouco a obra e a autora, Firmina entrou no mundo que naquela época só era falado e escrito pela majoritária elite, que era sempre o branco estando no local de fala do abolicionismo negro, era sempre um branco tentando contar histórias e retratar sentimentos que eles nunca sentiram, passar imagens e conhecimentos que eles nunca vivenciaram de fato. Já no início do livro, a escritora vem quebrando ideias e trazendo uma nova imagem para o negro na literatura. Ela confronta a ideia da época de que o negro era ruim por natureza. Tendo no livro 3 personagens negros, Firmina tenta trazer pra gente a bondade do homem negro, a sensibilidade que a mulher negra tem, e como o negro não pode ser visto como alguém impiedoso ou capaz de corromper o local que está, mas sim como vítima que, infelizmente, era o local que ele ocupava na época. Firmina, logo no início, ela tenta trazer essa bondade, escrevendo no momento que Túlio, o primeiro desses 3 personagens, salva a vida de Tancredo, uma pessoa que ele nem conhecia. Eu penso que a autora ela quis quebrar a ideia do negro como uma pessoa ruim, mostrando esse salvamento. E o desenvolvimento desse ato mostra uma amizade livre de preconceitos e repleta de gratidão. No decorrer da história vão aparecendo personagens que vão dando vida ao enredo, sendo um deles Úrsula, que é até mesmo, como a gente pode perceber, o nome do livro, e que é considerada a heroína da história, que fez e faria tudo por amor. Sendo seu alvo de amor, Tancredo. Apesar de ter toda essa questão desse romance, creio que Firmina colocou Úrsula como heroína, pois com toda certeza ela não poderia colocar uma heroína negra na época, pois não seria bem-vinda. Mas Firmina tem a delicadeza de nos trazer uma personagem negra incrível, que é a Susana, nossa segunda personagem negra, que apesar de ter sido arrancada de seu lar, ela conta a experiência dolorosa que passou no navio de contrabando. Ela conta sua história de uma forma que faz o leitor ter empatia e sentir a sensibilidade que a imagem feminina negra possui. Tentando quebrar aquela ideia que até hoje às vezes a gente escuta quando estamos falando de uma mulher negra, que é: ela aguenta o tranco. Acho que sempre que temos acontecimento, a mulher negra sempre é colocada como menos sensível ou capaz de aguentar mais quando colocamos uma associação de sentimento das mulheres negras com das mulheres brancas, que gera muitos fatores para as mulheres negras. Apesar de ser um ponto importante demais e que eu sempre procuro conversar, não é nele que eu vou me aprofundar nesse podcast. Então, dando continuidade, com o decorrer do enredo e de acontecimentos do livro, chega o momento de a gente conhecer o Antero, que é o terceiro personagem negro e que tira também a ideia do negro como ser algoz e o representa como ser vulnerável que vai em busca de formas para sobreviver e que no caso de Antero foi o conforto na bebida, tentando passar por um dia de cada vez. Acho que para terminar essa conversa com vocês eu gostaria de trazer pontos cruciais, sendo eles que Firmina ela traz nessa sua obra o pertencimento do negro. Ela dá sentimento e vida para alguém que naquela época era visto como nada além de um ser escravizado. Ela nos mostra a verdadeira história de quem é o algoz.
Ela mostra realmente uma escrita humanista, antirracista. Ela escreve pelos motivos corretos, que é a liberdade e o direito de vida que o negro possui. Esse livro, pessoalmente, me trouxe muitos sentimentos, mas acho que o principal deles é o sentimento de mudança, de ver a escrita pela visão correta, de saber que uma mulher negra lutou por algo que talvez muitos tinham medo ou simplesmente não queriam na época, de saber que ela contribui para a representação das minorias de forma que leva vida e sentimento para elas. Creio que quando falamos sobre ter a força de uma Maria, temos que ter a força de Maria Firmina, para ter a coragem de sermos os primeiros e deixar uma história, mesmo que ela seja lida séculos depois. Bom, essa é a minha visão para a contribuição de Firmina para a sociedade e obrigada a quem escutou até aqui. Meu nome vocês já sabem e espero que esse seja o primeiro de muitos podcasts.